Atos capítulo 4, que diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinavam o povo, e anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão ele e os encerram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E acontecendo no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, e sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: Com que pode, ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vem, vos crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, e em outros se maravilharam, e tinha conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E vendo estas com eles um homem que fora curado, nada tinha que dizer ao contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, ofereciam entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitavam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: Julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes de vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operava aquele milagre de saúde. E soltou-se eles fora para os seus, e contaram o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizestes o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que dizeste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram a gente e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o outro, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas
Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e o concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendeste as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que se estavam reunindo, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma de multidões dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundantemente graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foram vendidos e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repetia-se por cada um segundo a sua necessidade o que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos.